e isso gerou uma grande quantidade de especulações. O Jardim do Éden também é a Cidade Santa. Essa é outra forma de pensar sobre isso. Ou é Jerusalém, ou é o estado ideal, que poderia ser a cidade ideal, ou poderia ser o estado ideal de ser, ou poderia ser a psique ideal. É todas essas coisas empilhadas ao mesmo tempo. Esta é a forma mandala que as pessoas hipotetizaram como a estrutura do paraíso. Você nota que ela tem essa forma de cruz. Isso é o próprio Éden. Há o centro do Éden, e há os rios. Esses são rios, não cobras. São os rios que saem e se transformam nessas imagens de mandala que representam o que Jung descreveu como o self, que seria o elemento central do ser consciente que ele associou à divindade e também à ideia da cidade santa. Estou mostrando isso apenas para mostrar onde a imaginação levou as ideias do paraíso. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o deus daquela terra é bom, a abidélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion, o mesmo que contorna toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Há uma estranha mistura ali, de geografia com geografia mítica, que acontece com alguma frequência nos livros. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele. Essa é uma boa ordem. É isso que você deve fazer: cuidar do jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há um monte de perguntas aí que as pessoas vêm se perguntando há muito tempo. Deus é um personagem astuto na história de Adão e Eva. É como, ok, se não podemos comer a maldita coisa, por que colocá-la no jardim desde o início? Essa seria uma pergunta. Você nos fez e, em seguida, nos disse para não comê-la, sabendo perfeitamente que a primeira coisa que íamos fazer era comê-la, porque as pessoas são exatamente desse tipo. Se você disser a elas, com sua curiosidade insaciável, que tudo está bem e bonito, mas ali tem algo que você nunca deve olhar, e sair da sala, é como se todo mundo estivesse ali tentando descobrir o que diabos é aquilo instantaneamente? Somos criaturas curiosas, muito curiosas, extremamente curiosas. Você tem que se perguntar o que, exatamente, Deus estava fazendo aqui. Há especulações de que o Deus original, este aqui, não era realmente um Deus muito bom. Ele era meio inconsciente, um Deus maligno. Ele queria que sua criação fosse inconsciente e, portanto, proibiu que desenvolvessem a consciência. Foi um Deus superior, talvez na forma da serpente, que tentou os seres humanos em direção à consciência. Essa ideia foi excluída do cristianismo clássico bastante cedo, embora haja algo interessante nisso, e há resquícios dela em diferentes formas que permaneceram na história. Como a ideia de que a queda foi uma tragédia terrível, mas, por outro lado, foi a condição prévia para o maior evento da história, que foi o nascimento de Cristo e a redenção da humanidade. E então é complicado. Vamos colocar dessa forma. Somente Deus sabe apenas o que ele estava fazendo. Este é um bom exemplo dessa ambivalência. Para mim, mais uma vez, é uma indicação da sofisticação das pessoas que juntaram essas histórias. Também considero isso um pouco miraculoso porque, você sabe, se você for apenas um propagandista simples, você não deixaria essa complexidade no texto. Você se livraria disso. Se você é um propagandista, tudo deve fazer sentido ao longo do plano ideológico. Aqui, Deus deveria ser bom, e é como se disséssemos: bem, é melhor nos livrarmos dessa linha, porque há algo errado com ela, e não é óbvio o que é. Mas isso não é o que as pessoas fizeram. Para mim, isso indica que elas estavam fazendo duas coisas. Elas estavam tentando não ser descuidadas demais com as tradições que lhes foram transmitidas. Elas estavam sendo muito cuidadosas e tocando nelas sob seu próprio risco. E elas estavam realmente tentando entender o que estava acontecendo. Caso contrário, por que manter isso? Por que não simplificar? Ou talvez apenas atribuir isso ao diabo? E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei para ele um acompanhante adequada. E da terra, o Senhor Deus formou todos os animais do campo e todas as aves do céu.
e trouxe-os a Adão para ver o que ele chamaria. E o que quer que Adão chamasse de cada ser vivo, esse foi o nome dele. E Adão deu nomes a todos os animais terrestres, e às aves do céu, e a todas as bestas do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudante adequada. Bem, algumas coisas para especular aqui. Em primeiro lugar, por que Deus se importa com o que Adão chama os animais? A resposta parece estar associada novamente à magia da fala. Sabemos, de acordo com a história, que os seres humanos já foram feitos à imagem de Deus e que Deus usou a linguagem para chamar a ordem do caos. Há um eco disso aqui, mesmo que seja de uma tradição independente. O eco é que a coisa não é completamente real até você nomeá-la. Isso é interessante, e não sabemos exatamente até que ponto isso se estende. É certo que as coisas frequentemente existem em uma forma estranha e potencial, uma forma interconectada, onde tudo é uma massa de confusão antes de você colocar o dedo sobre ela e nomeá-la. O que está acontecendo aqui? Você nomeia isso. É como se você o esculpisse de todo o caos subjacente e o transformasse em uma entidade agarrável com a qual você pode então lidar. Você pode dizer que era real antes de você nomeá-la. Bem, sim, era real antes de você nomeá-la, da mesma forma que as coisas estão lá quando não há ninguém para percebê-las. Não é óbvio como as coisas estão lá quando você não está lá para percebê-las. Vou te contar algo muito estranho sobre a percepção. John Wheeler é um físico, e aqui está uma coisa muito legal. Digamos que você saia à noite, olhe para cima e veja uma estrela. Um fóton dessa estrela entra no seu olho e talvez esse fóton esteja viajando por cerca de 30 milhões de anos. Você sabia que esse fóton não teria sido emitido dessa estrela naquele momento se seu olho não estivesse lá naquele momento para percebê-lo? Você pensa, bem, como diabos isso pode ser? Aconteceu há 30 milhões de anos. Bem, não sei como pode ser, para dizer a verdade, mas sei que John Wheeler fez um bom trabalho detalhando por que isso é verdade, e necessariamente verdade. Wheeler também é o físico que desenvolveu a noção de it from bit. Ele acredita que o potencial do mundo é melhor concebido como um lugar de informação latente. O que a consciência faz é transformar a informação latente em algo como realidade concreta. Ele não quer dizer isso metaforicamente. Um dos casos que ele apresenta nesse sentido é a história que acabei de contar. O fóton não poderia ter saído de onde estava se não tivesse um lugar para ir. É complicado e confuso porque, a partir da perspectiva de um feixe de luz de um fóton, não há tempo e não há distância de um ponto a outro. Claro, isso é completamente impossível de entender também. Mas, da perspectiva de um fóton, o universo é completamente plano, perpendicular à direção em que o fóton está viajando. Está lá e aqui, ao mesmo tempo. Para nós, não está. É como se fosse há 20 milhões de anos, mas para o fóton está tudo aqui e agora. De qualquer forma, o motivo de eu estar te contando tudo isso é porque a relação entre a consciência e a realidade está longe de ser direta. É seriamente complexa. Físicos debatem qual é a relação entre a consciência e a realidade, e debatem sobre o que os fenômenos que acabei de descrever significam. Eu realmente não estou qualificado para entrar nesse debate, porque não sou físico, mas li bastante sobre Wheeler. Pelo menos tanto quanto consigo entender. E sei que isso é o que ele afirmava. Também sei que essa afirmação é levada a sério por físicos de alto calibre que conseguem entender Wheeler. Isso é bastante interessante. De qualquer forma, há ênfase novamente na importância de nomear as coisas para torná-las reais. Você sabe, às vezes as pessoas não nomeiam coisas para que elas não se tornem reais. Se você tem um relacionamento e ele tem problemas, o que sem dúvida tem, você com certeza sabe que muitas vezes há algo embaixo do tapete que ninguém quer nomear. Todo mundo pensa, bem, contanto que não nomeemos, isso realmente não existe. Em certo sentido, realmente não existe, porque você pode agir como se não existisse e se safar, pelo menos por curtos períodos de tempo. Mas assim que você nomeia aquela coisa, você lhe dá forma, e ela está lá, e ninguém pode ignorá-la. Isso é irritante, porque então você tem que lidar com ela ou enfrentar as consequências. O motivo de eu estar te contando isso
É porque temos a intuição de que podemos fazer as coisas deixarem de existir ao não nomeá-las. Você nomeia e ela surge com clareza impressionante. Não é como se nomeá-la fosse a única coisa que lhe dá realidade, mas a afia, a traz para o foco e lhe dá limites e fronteiras. De qualquer forma, Deus está interessado o suficiente no que Adão tem a dizer para que ele nomeie todos os animais, e isso meio que os transforma em animais. Agora, há mais na história linguística do que isso. O psicólogo social, Roger Brown, estudou esse fenômeno realmente interessante, que está associado à relação entre percepção e ação. Você sabe como uma criança vai chamar um animal específico de gato? Bem, a palavra cat é muito curta, assim como a palavra dog. Poderíamos perceber os gatos como organismos multicelulares. Poderíamos ver as células, poderíamos ver as moléculas, poderíamos ver os átomos, ou poderíamos ver o ecossistema do qual o gato faz parte. Ou talvez a classificação mais ampla de mamíferos da qual ele faz parte. Poderíamos perceber isso como a unidade de percepção, mas não o fazemos. Percebemos as coisas no nível do gato. Você pode dizer o nível perceptual no qual as pessoas naturalmente percebem, que não parece ser social ou culturalmente determinado em grande medida, aliás, porque as palavras muitas vezes são curtas, facilmente lembradas e aprendidas cedo. Há esse nível de análise, entre todos os possíveis níveis de análise, que o mundo existe da forma como o percebemos. Esse nível de análise parece ter algo a ver com a utilidade funcional do mundo para nós. A percepção nesse nível e a nomeação nesse nível dão às coisas uma realidade. A coisa sobre as coisas é que elas não são facilmente separáveis de outras coisas. Elas se entrelaçam de maneiras estranhas. No entanto, quando lançamos nosso olhar e usamos nossa linguagem para nos orientarmos no mundo, cortamos as coisas em objetos discretos e discerníveis que podemos então utilizar. Há algo nisso que as torna mais reais, de certa forma, do que o potencial interconectado que elas eram antes. Não é real da mesma maneira, pelo menos. Acho que é até menos real. Acho que é uma maneira correta de pensar sobre isso, embora não seja completamente irreal. É um eco. Adão é um pequeno Deus nesse momento, um pequeno Deus Pai, e Deus já fez o trabalho inicial, mas Adão tem que vir e dizer: bem, isso é um gato, e isso é um cachorro, e isso é uma ovelha. Isso lhes dá algo como uma forma pragmática. Mas para Adão não se encontrou uma companheira adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele dormiu. E tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tinha tomado do homem, ele fez uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. Essa é uma declaração surpreendente para se colocar no final dessas 3 sentenças. O portanto vem como algo um tanto inesperado, mas há uma recomendação aqui. É uma boa recomendação, eu lhe digo. As pessoas que não fazem isso têm um tempo difícil em seus casamentos. Isso é bom saber se você é casado ou planeja se casar. Temos uma orientação muito forte em relação a nossos pais, e por boas razões. A recomendação aqui é que isso seja secundário assim que você se casar, e a falha em fazer isso faz com que seu casamento desmorone. E você merece que isso aconteça, na minha opinião, porque é um reflexo de sua imaturidade patológica e sua relutância em se libertar do controle sufocante dos pais, que são um pouco demais no lado intrometido. Mas há uma recomendação profunda aqui, é muito complicado. Uma das ideias é que o Adão original não era um homem, ele era mais como um ser hermafrodita. Nesse ser hermafrodita, havia uma espécie de perfeição indiferenciada que foi dividida em masculino e feminino. Parte do objetivo dos seres humanos é se reunir como a unidade singular que restabelece a perfeição inicial. Isso é, na verdade, o objetivo do casamento do ponto de vista espiritual. Jung escreveu bastante sobre isso. É uma ideia muito boa. Eu tinha uns amigos que foram para a Suécia para se casar. Eles eram do norte de Alberta, mas suas origens eram suecas. Eles fizeram algo legal enquanto estavam se casando.
Eles tiveram que segurar uma vela entre eles enquanto estavam se casando. Você pensa, bem, o que é a vela? É uma fonte de luz, é uma fonte de iluminação, é uma fonte de esclarecimento. É a vela que você coloca nas árvores de Natal. Então é a luz que emerge na escuridão, na profundidade do inverno. É um símbolo de vida na escuridão. É o renascimento do sol na época mais escura e mais fria do ano, que também está associado simbolicamente ao nascimento de Cristo por todas as razões complicadas. Então, a vela é tudo isso. A próxima pergunta é: por que você a segura acima de você? Porque o que está acima de você é ao que você se submete. Isso significa algo transcendente. Por que ambos seguram isso? Porque ambos devem segurar a luz, certo? E você deve ser subordinado à luz. Você pergunta: bem, quem está no comando em um casamento? A luz. Essa é a ideia. Então vocês se unem como uma coisa só. Vocês não são mais duas coisas. Não é o que é bom para você e não é o que é bom para sua esposa. É o que é bom para o casamento. O casamento é sobre o ser combinado, que é a reunião do ser hermafrodita original no início dos tempos. Essa é a ideia. E tudo isso está embutido nessas 4 sentenças. Todas essas sentenças têm uma tremenda história de interpretação associada a elas. É simplesmente interminável, e essa é uma das linhas. Também é um antídoto para a ideia de que as mulheres retiradas dos homens, que é também o oposto do processo biológico, aliás, tornam as mulheres de alguma forma subordinadas aos homens. Isso não está incorporado neste texto. Eu não vejo isso de forma alguma como parte do texto. Há algo mais associado a isso também. A razão pela qual a bela adormecida adormece é porque você precisa lembrar o que acontece. Ela tem pais que são bastante idosos e eles estão desesperados para ter um filho, como muitas pessoas estão agora. Eles só têm uma criança, como muitas pessoas fazem hoje em dia, e eles não querem que nada aconteça com essa criança. É um milagre, e só tem uma. E ela é a princesa. Então não vamos deixar nada acontecer perto dela. Eles têm uma grande festa de batizado e convidam todo mundo, mas não convidam a Malévola. Malévola é a mãe terrível. Ela é a natureza. Ela é o próprio diabo, por assim dizer. E ela é tudo o que você não quer que seu filho encontre. Então, o rei e a rainha. Bem, nós simplesmente não a convidaremos para o batizado. Essa é uma história edipiana? A mãe edipiana é aquela que devora seu filho ao superprotegê-lo, de modo que, em vez de ser fortalecido por um encontro com um mundo terrível, ele é enfraquecido por excesso de proteção. E então, quando são liberados para o mundo, não conseguem sobreviver. Essa é a história da Bela Adormecida, e é o que o rei e a rainha fazem. Eles se desculpam com Malévola quando ela aparece pela primeira vez. Eles têm um monte de desculpas tolas sobre por que não a convidaram. Nós esquecemos. Você não esquece algo assim. E ela meio que faz esse ponto. Você não esquece todo o horror da vida quando tem um filho. Você pode desejar que isso fique afastado, mas você não esquece. A questão é: você convida isso para a festa? E a resposta é que realmente depende de quão inconsciente você quer que seu filho seja. Se você quer que seu filho seja inconsciente, então você tem a vantagem adicional de que talvez eles não saiam de casa. Você pode tirar vantagem deles pelo resto de sua triste vida, em vez de sair em busca de algo para fazer por si mesmo. E então, é claro, você pode se vingar deles se eles tiverem qualquer tipo de impulso em direção à coragem, que você sacrificou em si mesmo há 30 anos e que você deseja eliminar assim que a vê se desenvolver em seu filho. Isso é outra coisa que seria bastante agradável. Isso é o que acontece na Bela Adormecida. Bem, nada disso é agradável. E nada do que acontece nessa história é agradável. A Bela Adormecida é ingênua pra caramba. Eles a colocam na floresta e a deixam ser criada por 3 fadas boazinhas, que também são completamente desprovidas de qualquer verdadeira potência e poder. Não há nada malévolo nelas. E então ela se apaixona tão loucamente pelo primeiro príncipe idiota que passa por ali que ela tem transtorno de estresse pós-traumático quando ele parte em seu cavalo. Isso é o que acontece.
E então ela entra no castelo e fica toda perturbada porque conheceu o amor de sua vida por 5 minutos. Pelo amor de Deus. É quando o Fuso, aquele é o Fuso do destino, aparece e lhe pica o dedo. Eles tentaram se livrar dos fusos do destino com suas pontas afiadas, mas ele a encontra, pica o dedo e ela desmaia. Bem, ela queria desmaiar, e não é de se admirar. Ela foi protegida a vida toda, e é tão ingênua que seu primeiro caso de amor quase a mata. Ela quer dormir e nunca mais acordar, e é exatamente o que acontece. E então ela tem que esperar pelo príncipe para vir e resgatá-la. Bem, você pensa, quão sexista isso pode ser? Sério, porque é assim que isso seria lido no mundo moderno. É como se ela não precisasse de um príncipe para resgatá-la. É por isso que a Disney fez Frozen, aquela peça absolutamente horrível. Você pode dizer, bem, a princesa não precisa de um príncipe para resgatá-la, mas sabe, essa é uma maneira estúpida de olhar a história. O príncipe não é apenas um homem que está vindo resgatar a mulher. E acredite em mim, ele tem seus próprios problemas. Ele tem um maldito dragão com o qual ele tem que lidar. O príncipe também representa a própria consciência da mulher. A consciência é frequentemente apresentada em histórias como simbolicamente masculina, como é com a ideia do Logos. A ideia é que, sem essa consciência avançada e corajosa, uma mulher vai se afundar na inconsciência e no terror. Você pode interpretar como se a mulher que está dormindo precisasse de um homem para acordá-la. Claro, assim como um homem precisa de uma mulher para acordá-lo. É a mesma coisa. Essa é a luta contra o dragão na Bela Adormecida. Mas também é o caso de que, se ela estiver apenas inconsciente, tudo o que ela pode fazer é deitar e dormir como o sono dos ingênuos e condenados. Ela precisa acordar a si mesma e trazer sua própria consciência masculina para o primeiro plano para que ela possa sobreviver no mundo. Claro, as mulheres estão tentando fazer isso como loucas, mas isso é em parte o que é representado em uma história como essa. Isso é em parte o que está implícito nessa ideia. A menos que a mulher seja retirada do homem, por assim dizer, então ela não é um ser humano. Ela é apenas uma criatura. Isso é em parte o que está embutido nesta história. Então você não quer interpretá-la de forma patriarcal. Você não quer interpretar nada dessa forma realmente. Eu não vou me preocupar com isso. Mas realmente podemos fazer melhor do que isso. Portanto, um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. A outra coisa sobre o casamento, isso realmente vale a pena saber também, e aprendi parte disso lendo Jung. O que você faz quando se casa? É fácil. Você pega alguém tão inútil e horrível quanto você, e então se acorrenta a eles, e então diz: não estamos fugindo, não importa o que aconteça. Sim, isso é perfeito, porque então você não pode fugir. A questão é que se você pode fugir, não pode contar a verdade um ao outro. Se você contar a alguém a verdade sobre você e eles não fugirem, então eles não estavam ouvindo. Se você não tem alguém por perto que não pode fugir, então você não pode contar a verdade a eles. Isso faz parte do propósito do casamento. É como se eu apostasse em você, e você apostasse em mim. É uma aposta perdida. Ambos sabemos disso. Mas, dadas as nossas circunstâncias atuais, é improvável que encontremos alguém melhor. Duas coisas decorrem disso. Você sabe, as pessoas estão esperando encontrar a pessoa perfeita. Aqui está algo para pensar. Se você fosse a uma festa e encontrasse a pessoa perfeita, e ela olhasse para você e não saísse correndo gritando, isso indicaria que ela não era a pessoa perfeita, de jeito nenhum. É como a velha piada nietzschiana. Se alguém te ama, isso deveria imediatamente te desencantar com elas. Ou é a piada de Woody Allen. Eu nunca pertencia a um clube que me aceitasse como membro. Isso é algo muito interessante para se pensar. Você vai se acorrentar a alguém que é tão imperfeito quanto você. Então, a questão é que você pode estar em uma situação em que realmente pode negociar. Você pode pensar: bem, há coisas em você que não estão indo bem, e há coisas em mim que não estão indo tão bem, e nós vamos ficar presos com as consequências pelos próximos 50 anos. Podemos consertar ou sofrer com isso nas próximas 5 décadas.
As pessoas são do tipo que, sem esse grau de seriedade, esses problemas não serão resolvidos. Você deixará coisas sem nome, porque sempre há uma saída. É a mesma coisa quando você mora com alguém. Pessoas que moram juntas antes de se casarem têm mais chances de se divorciar, não menos. A razão para isso é: o que exatamente você está dizendo um ao outro quando mora junto? Apenas pense nisso. Por enquanto, você é melhor do que qualquer outra pessoa que eu possa enganar, mas gostaria de reservar o direito de trocá-lo convenientemente se alguém melhor acontecer de cruzar o meu caminho. Como alguém não ficaria insultado até o âmago por uma oferta assim? Eles estão dispostos a brincar com isso porque vão fazer a mesma coisa com você. É exatamente isso. Eu sei que você não vai se comprometer comigo, então isso significa que você não me valoriza ou ao nosso relacionamento acima de tudo. Mas contanto que eu possa escapar se precisar, então estou disposto a aguentar isso. Isso é uma coisa e tanto. Você pode pensar: como é estúpido se acorrentar a alguém? É estúpido, não há dúvida sobre isso. Mas comparado às alternativas, é muito bom. Sem esse acorrentamento, há coisas que você nunca, jamais aprenderá, porque as evitará. Você sempre pode sair, e se você pode sair, não precisa contar a verdade um ao outro. É simples assim. Você pode simplesmente sair e então não terá ninguém a quem contar a verdade. Este é um símbolo antigo chinês. Acho que é Fuxi e Nua. Acho que estou com a pronúncia errada, mas é realmente legal. Veja as serpentes aqui embaixo? Elas são um pouco como o símbolo do DNA, o que acho muito interessante. Essa é a serpente cósmica original, o potencial a partir do qual tudo surgiu. E então essa é a diferenciação em masculino e feminino. Então, é como o desconhecido predatório. Essa é uma maneira de pensar. A concepção mais fundamental da humanidade é o desconhecido predatório, e em seguida, a bifurcação em dois elementos cognitivos fundamentais da percepção humana: masculino e feminino. Você vê a mesma coisa aqui. Isso é egípcio e também extremamente antigo. É a grande serpente que subjaz a tudo, se bifurcando em Ísis, rainha do submundo, e Osíris, rei dos reis, Faraó, rei da ordem. Você vê a mesma coisa em um símbolo alquímico antigo. Eu adoro esse porque parece muito com a coisa que o Harry Potter persegue. Isso não é por acaso, aliás. Essa é uma ideia muito antiga. Eu não consigo entender como diabos a J.K. Rowling sabia disso, porque é um símbolo muito, muito arcaico e obscuro. No Google, é chamado de caos circular, e a única referência ao caos circular que consigo encontrar no Google está na minha página da web. E então eu não tenho ideia de como a Rowling chegou a isso. Quero dizer, sei que ela olhou muitos textos antigos, mas a ideia de que, se você jogar o metajogo e pegar isso, você vence todos os jogos, está absolutamente certa. Há o potencial. Isso é como o potencial a partir do qual Deus fez o mundo no início dos tempos. Isso é o dragão. Na luta do dragão, isso é em parte a serpente que está no jardim do Éden. E então, é a manifestação do masculino e do feminino a partir disso. Potencial, desconhecido predatório, masculino e feminino. É como uma única representação da história evolutiva da consciência cognitiva humana. É tão legal. E essa também é uma imagem do ideal. É a união do Sol e da Lua. E é essa criatura hipercéfala, hermafrodita, que também é Adão e Eva, que existiram no início dos tempos antes da queda. É o propósito do casamento e é um sacramento. Tudo isso em imagens. É simplesmente inacreditável o que as imagens podem conter. E há algumas representações mais clássicas de Eva sendo extraída de Adão. Esta é uma linha interessante. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Bem, alguém que escreveu isso só escreveria assim se estivesse surpreso por não estarem envergonhados. Por que você apontaria isso, caso contrário? Há essa intimação de duas coisas. Em primeiro lugar, houve um momento em que os seres humanos estavam nus e não se envergonhavam. Em segundo lugar, há um momento, que é agora, em que eles estão nus e se envergonham. A questão é, bem, o que está associado à nudez e à vergonha?
Isso muitas vezes é interpretado de forma sexual nas interpretações clássicas da história de Adão e Eva, por causa da associação com a nudez, eu presumo. Mas acho que é muito mais complicado do que isso. Minha filha, ela provavelmente não ficará muito feliz por eu estar revelando isso nesta palestra. Minha filha nunca se preocupou muito com a nudez. Quando ela era pequena, era tudo a mesma coisa para ela, de um jeito ou de outro. Mas meu filho, aos 3 anos, esse garoto era reservado. A porta do quarto dele estava fechada. A porta do banheiro estava fechada. Era como, cai fora daqui. Pareceu acontecer por conta própria. Sabe, tínhamos 2 filhos, e um era assim, e o outro não era. Eu não acho que tivemos muito a ver com isso, de jeito nenhum. Foi realmente fascinante assistir a isso surgir nele. Essa sensação de autoconsciência parece surgir em crianças por volta dos 3 anos. Geralmente é também quando começamos a pensar que talvez deixar o seu bebê andar nu em uma praia não seja exatamente a melhor ideia. A nudez em crianças é geralmente aceitável, sob certas circunstâncias, em exibições públicas. Parece que consideramos isso apenas como algo aceitável. Por quê? Eu não sei. Por que deixa de ser aceitável? Bem, isso tem algo a ver com sexualidade, obviamente, mas é um fenômeno muito complicado. Toda a questão da nudez é algo muito complicado. Primeiro, as pessoas são meio estranhas, porque somos sem pelos, bem, em comparação com a maioria dos animais, e não sabemos por que isso é assim. Algumas pessoas pensam que é porque perdemos nossos pelos quando estávamos vagando pela África. Somos realmente muito bons corredores. Podemos perseguir animais até a morte. Um ser humano em boa forma pode fazer um cavalo correr até a morte em uma semana. Nós realmente conseguimos correr, e muitos de nossos ancestrais. Os bosquímanos do Kalahari ainda fazem isso. Eles simplesmente perseguem um animal até que ele morra. Às vezes, eles também atiram flechas envenenadas, mas podem apenas persegui-los até a morte. Temos uma resistência tremenda, e você precisa ser capaz de dissipar muito calor se for correr pelo deserto, então não temos muitos pelos. Buckminster Fuller tinha uma explicação interessante. Ele acredita que, em algum momento durante nossa evolução, passamos muito tempo perto da água. Éramos como macacos aquáticos, algo assim. Bem, gostamos de estar na praia e há muita comida lá, e gostamos de nadar. Somos realmente bons nadadores para criaturas terrestres, e choramos lágrimas salgadas, como algumas criaturas marinhas fazem. As mulheres têm uma camada de gordura subcutânea, como algumas criaturas marinhas têm. Nossos pés, coisas muito estranhas, são meio bons para bater na água, embora também possamos andar com eles. Então, ele achava que talvez essa adaptação fosse para uma existência aquática, como focas e assim por diante. Como se fôssemos meio que voltar para o oceano, mas não completamente. Enfim, a evolução dessa falta de pelos é algo interessante. Certamente nos expõe ao mundo de uma maneira que os animais com pelagem não estão. E depois estamos de pé, o que é muito estranho, porque a maioria dos animais não está. Eles estão de 4 patas, então suas partes muito vulneráveis estão protegidas e não expostas à vista. Claro, quando você está de pé, nu, sua qualidade psicofisiológica está em exibição dolorosa. As pessoas reclamam disso o tempo todo. Se você olhar para a abordagem feminista, por exemplo, em relação à beleza, a ideia de que as mulheres têm distúrbios alimentares é diretamente atribuída à presença de mulheres bonitas demais nas capas de revistas. Mesmo que as mulheres comprem essas revistas, sejam atraídas por elas e fiquem de bom humor quando as compram. Se o estímulo fosse negativo, as mulheres evitariam as revistas e não as comprariam. Portanto, como teoria, é uma teoria muito, muito ruim. Mas ainda é verdade que os padrões de beleza envergonham as pessoas, com certeza. Se você não é feio agora, você vai ser em algum momento da vida. Isso é algo difícil de lidar. É difícil saber que existe um ideal que você poderia ser, e talvez até tenha sido, que você não será por muito tempo, ou talvez nunca tenha sido. Acho que é mais difícil para as mulheres, porque as mulheres são julgadas pelos homens mais por sua juventude e fertilidade. É assim que acontece do ponto de vista evolutivo.
Os homens são julgados mais pelo status socioeconômico pelas mulheres. É difícil dos dois lados. De qualquer forma, é uma coisa terrível carregar o conhecimento de que você está exposto à avaliação mais séria possível da qualidade de seu ser que você poderia estar exposto o tempo todo, e que isso é amplificado ainda mais se você estiver sem roupas. Parte das roupas é proteção, mas uma grande parte delas serve apenas para impedir que outras pessoas o avaliem muito severamente o tempo todo. Enfim, essa história argumenta que, em algum momento, não éramos assim. Os animais não são assim, então parece perfeitamente plausível que nós não fôssemos assim. Mas, em algum momento, isso mudou. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gosto disso. Não consigo lembrar quem fez a gravura. Quem é? Dory. Sim, Dory fez gravuras para o Paraíso Perdido que são absolutamente notáveis. Este é Satanás, e esta é a serpente aqui. Claro, nas histórias do Gênesis, Satanás está estranhamente associado à serpente. Isso é difícil de entender. Na história de Adão e Eva, não há indicação alguma de que a serpente que tenta Eva seja também Satanás, o autor de todo o mal. E como essas duas histórias acabaram se misturando? Bem, eu acho que descobri. Vou contar para vocês esta noite, mas levei muito tempo para entender. É tão incrivelmente brilhante. Não posso acreditar que as pessoas tenham descoberto isso. É uma sugestão dessa ideia? De que há um parentesco entre essas duas coisas. De qualquer forma, a serpente é mais astuta do que todos os animais do campo. Astuta é uma palavra interessante. Vamos ampliar um pouco a palavra. Isso é o que você faz na interpretação junguiana de sonhos. Você analisa a conotação dos conceitos associados ao sonho. Isso é do Oxford English Dictionary. Astuto. De uma pessoa ou animal, ação, comportamento, ardiloso, astuto, sorrateiro, traiçoeiro. É algo que se move sorrateiramente, certo? Não é algo que você percebe facilmente. Sorrateiro, furtivo, clandestino. Uma pessoa, habilidosa, expert, inteligente. Bem, acho que todos esses termos até agora se aplicam bastante bem às serpentes. Quero dizer, elas são criaturas muito legais, muito bem projetadas, são bastante notáveis e também são muito astutas. Isso é interessante porque o Satanás de Milton também é a inteligência, e você vê isso com muita frequência. Muitas vezes o vilão é um cientista maligno. Você vê a mesma coisa em O Rei Leão com Scar. Scar é uma inteligência arrogante e enganosa. Não há nada de estúpido em Scar. Ele não é sábio, mas é a voz maligna que está sempre sussurrando no ouvido do rei. Isso está associado ao orgulho da inteligência. Os católicos alertaram a humanidade sobre o orgulho da inteligência por séculos. Isso, em parte, gerou o cisma entre o catolicismo e a ciência, embora isso seja muito exagerado se você olhar o registro histórico. A ideia era que a inteligência tem uma faculdade notável e é o mais alto anjo no reino celestial de Deus. Foi assim que Milton a retratou. Mas também é a coisa que pode dar muito errado, porque a inteligência pode ficar arrogante em relação à sua própria existência e realizações, e pode se apaixonar por seus próprios produtos. Isso acontece quando você está possuído ideologicamente, porque você acaba com um dogma construído pelo homem. Nas palavras de Solzhenitsyn, ele o possui completamente do que você acredita ser 100% correto. Isso elimina a necessidade de algo transcendente. Portanto, esse é o elemento sutil da inteligência que está associado, simbolicamente, à serpente no jardim do paraíso. E a mulher disse à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comerás dele, nem tocarás nele, para que não morras. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Astuto.
Sutil. É uma história interessante, não é? A implicação imediata é que você não pode confiar em Deus. Isso é bem ardiloso. E a próxima é que ele está tentando passar uma perna em você. E a próxima é que ele está fazendo isso porque está com ciúmes e não quer que você saiba coisas que ele sabe, porque isso não seria bom. E ele está mentindo para você de qualquer maneira, porque você não vai morrer. Se você comer, ao contrário do que lhe disseram, tudo o que vai acontecer é que seus olhos se abrirão, e você será como deuses, conhecendo o bem e o mal. Isso parece muito bom. Quero dizer, o que ela sabe? Não é de admirar que ela seja suscetível a tais seduções. Também é bastante interessante, porque Deus diz a Adão e Eva para não comerem a maldita fruta, mas eles nunca prometem que não vão comer. Eles não prometeram, eles apenas foram instruídos a não comer. E bem, eles devem ser obedientes? Quão obedientes você quer que seus filhos sejam? Você quer que eles sejam obedientes o suficiente para não se machucarem, mas desobedientes o suficiente para sair pelo mundo e fazer algo corajoso, quebrar algumas regras e aprender algumas coisas. É uma história muito paradoxal. De qualquer forma, a serpente vence esta rodada. Eva presta atenção à serpente. Novamente temos o mesmo conjunto de imagens. Temos Adão e temos Eva. Temos esta árvore e temos esta estranha serpente. Há uma forma de dragão lá, uma forma esfinge que está associada à árvore. A serpente está eternamente associada à árvore. Passamos sabe-se lá quantas dezenas de milhões de anos como primatas que viviam em árvores, e tínhamos 3 predadores principais: serpentes, pássaros e felinos. E assim, a serpente tem sido associada à árvore por muito, muito tempo. A lição que a serpente ensina às pessoas é que você precisa acordar, ou algo que você não gosta te pegará. E quem será mais suscetível a prestar atenção à serpente? Isso será Eva. A razão para isso é que Eva tem descendência, e não há nada mais saboroso para uma serpente do que uma criança. Eva tinha todas as razões para ser autoconsciente e neurótica. As mulheres são mais autoconscientes e neuróticas do que os homens, em uma quantidade substancial. Isso é verdade em todas as culturas, e isso surge na puberdade, e parte da razão, pelo que podemos dizer, é que as mulheres são mais sexualmente vulneráveis. Elas também são menores. Isso é um problema se você está envolvido em algum tipo de confronto físico. Mas o mais importante é, por que você assumiria que o sistema nervoso de uma mulher está adaptado a ela ou ao seu bem-estar? Por que você não assumiria, em vez disso, que o sistema nervoso dela está adaptado a dia de mãe e filho? Porque se não for assim, então os bebês morrem. E então você pode pensar: bem, as mulheres são muito mais suscetíveis à depressão e à ansiedade do que os homens. Isso é um fardo muito grande para carregar. E isso também é verdade em todas as culturas, aliás, e também surge na puberdade. As maiores diferenças estão na Escandinávia, para aqueles que pensam que é sociocultural, o que não é verdade. Mas há razões para isso, é também na puberdade que homens e mulheres começam a se tornar dimórficos sexualmente em termos de tamanho. Os homens são muito mais poderosos em suas partes superiores do corpo. Isso é incomparavelmente mais poderoso, e isso os torna muito mais perigosos. O mecanismo de defesa humano primordial é o soco, assim como os cangurus. Alguns outros animais também podem socar. Os chimpanzés também podem socar, mas os seres humanos socam. E a maior parte da força disso está na parte superior do corpo e no ombro. Então uma mulher não é páreo para um homem em uma luta. Ela tem todas as razões para estar nervosa, especialmente quando se adiciona sua vulnerabilidade sexual adicional e o fato de que ela precisa cuidar de bebês extremamente dependentes, que são extremamente frágeis por um período muito longo. E as mulheres são mais autoconscientes do que os homens. A literatura empírica sobre isso é clara. Isso está associado principalmente a neuroticismo de traço, porque a autoconsciência, na verdade, é uma emoção desagradável. Quem quer ser autoconsciente? Se eu estiver autoconsciente no palco enquanto falo com você, de repente não consigo nem falar com você. Tudo o que estou fazendo é pensar em mim e em todas as coisas erradas em mim.
e eu caio para dentro de mim mesmo. A autoconsciência, embora seja um grande dom, não é nada agradável. Ela está associada principalmente à ansiedade. Então, Eva tinha todas as razões para prestar atenção à serpente. Isso é certo. Acho que li esta semana que não consigo lembrar qual era a tribo, infelizmente. Embora eu tenha colocado uma nota de rodapé no meu novo livro sobre isso. Eram povos tribais, e 5% dos adultos tinham sido atacados por uma cobra, e um número substancial de crianças havia sido morto por elas. A predação por cobras não era brincadeira. Isso moldou nosso passado evolutivo e, em muitos lugares, ainda não é brincadeira. Lynne Isbell, uma antropóloga, apontou que estamos sintonizados com cobras. Nós nos tornamos realmente bons em detectar os padrões de camuflagem das cobras, especialmente na metade inferior de nosso campo visual. Há evidências de que parte da razão pela qual os seres humanos têm visão tão aguçada, o que significa que nossos olhos se abriram, digamos assim, é porque coevoluímos com cobras. Aprendemos a vê-las, e o preço que pagamos por ver foi que nosso cérebro cresceu. Você precisa de muito cérebro para enxergar, e a consequência de nosso cérebro crescer é que um dia acordamos e descobrimos o futuro. E o futuro é onde todas as cobras podem viver, em vez de onde elas vivem agora. Essas imagens são tão interessantes. Nesta você tem o espectro da morte na árvore com a cobra e a fruta. Agora, a fruta também é interessante. Já argumentei que há uma ligação estreita entre o que você come e a informação, uma ligação conceitual, bem como uma ligação prática. Mas também é o caso de que podemos ver cores, e a pergunta é: por quê? A resposta é que evoluímos para ver frutas maduras. Na história de Adão e Eva, os seres humanos recebem a visão da serpente e da fruta, e isso se revela correto. E depois você pensa: qual é o papel das mulheres em relação aos homens? Bem, em primeiro lugar, elas as tornam autoconscientes. Eu diria que o papel principal que as mulheres têm em relação aos homens é torná-los autoconscientes. Os homens não gostam precisamente disso, e não há nada que torne um homem mais autoconsciente do que ser rejeitado. Por quê? Porque ele é rejeitado. Bem, a mãe natureza, sob a forma daquela mulher em particular, disse que você não é tão ruim para um amigo, mas não há razão para que seu material genético se propague no futuro. Não é como se os homens gostassem exatamente de serem tornados autoconscientes pelas mulheres? É uma grande fonte de tensão contínua entre homens e mulheres, e não é de admirar. Mas também é o caso, e isso é algo realmente legal e interessante de saber, que nos separamos do ancestral comum entre nós, os chimpanzés, há cerca de 6 milhões de anos. Eis porque, pelo menos em parte, as fêmeas de chimpanzés são acasaladoras não discriminadas. Elas se acasalam com qualquer macho quando entram no cio, o que as fêmeas humanas não fazem. Quando entram no cio, qualquer macho tem acesso permitido. Os machos dominantes afastam os machos subordinados. Então, os machos dominantes são mais propensos a deixar descendentes, mas não é por escolha da fêmea. Isso não é o caso com os seres humanos. As fêmeas humanas praticam a hipergamia. Isso também é verdade em todas as culturas, e é igualmente extenso na Escandinávia, quase igual. Há um pouco de atenuação, mas não muito. As mulheres se relacionam com homens de hierarquias mais elevadas. Os homens se relacionam com mulheres de hierarquias mais baixas. Isso tem que ser o caso, porque se um sobe, o outro tem que descer. O status socioeconômico de uma mulher determina quase nada em sua atratividade para um homem, enquanto o status socioeconômico de um homem é um grande determinante de sua atratividade para uma mulher. E não é sua riqueza, também foi testado. É sua capacidade de gerar, ser produtivo e compartilhar. Isso supera a riqueza. A riqueza pode desaparecer, e a capacidade de ser produtivo e compartilhar é um elemento muito mais importante. E por que não ser escolhido com base nisso? Especialmente porque as mulheres têm que ter filhos, e os filhos tornam as mulheres dependentes. A mulher está apenas olhando logicamente, racionalmente e do ponto de vista evolutivo por alguém que seja útil o suficiente para ajudar.
as mulheres fazem demandas intensas aos homens, e não é de se admirar. Mas a questão é que, devido à hipergamia das mulheres, nos afastamos rapidamente dos chimpanzés. A pressão seletiva que as mulheres exerciam sobre os homens desenvolveu toda a espécie. Aconteceram duas coisas, até onde posso ver. Os homens competiam pela competência, então a hierarquia masculina é um mecanismo que empurra o melhor homem para o topo, praticamente por definição, e o efeito disso é multiplicado pelo fato de as mulheres escolherem os melhores homens. Os homens mais competentes têm muito mais probabilidade de deixar descendentes. E por que não ser escolhido com base nisso? Especialmente porque as mulheres têm que ter filhos, e os filhos tornam as mulheres dependentes. A mulher está apenas olhando logicamente, racionalmente e do ponto de vista evolutivo por alguém que seja útil o suficiente para dar uma mão. E quando a mulher viu que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela pegou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. As mulheres compartilham comida. Isso é algo muito estranho, porque a maioria das criaturas não compartilha comida. Se você é um lobo e captura algo na caça, você come até se saciar. As criaturas dominantes comem até se saciar, e se sobrar algo, os subordinados também podem comer. Mas não é assim que os seres humanos funcionam. Nós compartilhamos comida. E você pode imaginar como isso evoluiu. Muitas criaturas fêmeas compartilham comida com suas crias. Não é preciso muito para essa prática, do ponto de vista evolutivo, até que você comece a compartilhar comida não apenas com suas crias, mas também com seu companheiro. Isso é outra maneira de atrair um companheiro. É como se disséssemos: vamos ser melhores juntos do que sozinhos. Bem, essa é a oferta do fruto. Qual é a parte consciente de si mesmo? Bem, aqui está a parte do acordo. Eu vou te acordar, em parte porque você precisa, e em parte porque eu tenho esse bebê que precisa de cuidados. Portanto, você vai ter que estar bem acordado, e parte do acordo é que eu vou te oferecer comida. Em resposta, vamos formar uma equipe, e esse é o acordo humano. É por isso que somos, mais ou menos, monogâmicos, e porque, mais ou menos, formamos vínculos. É por isso que algo parecido com o casamento é uma universalidade humana. É transcultural. Você pode encontrar exceções, mas quem diabo se importa? Realmente, quem se importa? Você olha para o amplo padrão? Bem, e o preço que pagamos por ter cérebros grandes é que somos muito dependentes e leva muito tempo para sermos programados. Por causa disso, precisamos de vínculos familiares relativamente estáveis, e isso é basicamente como evoluímos. Você não consegue isso sem tornar os homens conscientes de si mesmos. Criaturas masculinas, por que não engravidar e sair? Quer dizer, por que diabos não? Sério, sem brincadeira. Isso é o que você deve pensar. Não é porque os homens abandonam seus filhos que é o mistério. É porque algum homem fica com eles. Isso é o mistério. Você só precisa olhar para o reino animal. A coisa mais simples e fácil é sempre a mais provável de ocorrer. É a exceção, o compromisso de longo prazo, que precisa de explicação. Ela pegou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu. E os olhos de ambos se abriram, implicando que antes estavam fechados, e perceberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira juntas e fizeram aventais para si mesmos. Isso é muito interessante. Seus olhos se abriram, o que indica que antes estavam fechados. O que Deus criou inicialmente estava de alguma forma cego, mas não completamente. Cego de alguma maneira estranha. Eles não estavam vagando pelo jardim e batendo em árvores. Era uma espécie de cegueira metafísica que foi removida pelo que acabou de acontecer. O que quer que tenha acontecido também fez com que percebessem que estavam nus. Ok. Então que tipo de abertura de olhos é essa? O que significa perceber que você está nu? Significa perceber que você está vulnerável. Isso é o que as pessoas descobriram. É como, agora podemos ser feridos. Então você é uma zebra em um rebanho e há um bando de leões deitados na grama ali. Você não se importa. Esses são leões deitados.
Leões deitados não são um problema. São os leões de pé, caçando, que são o problema. Você não é inteligente o suficiente para perceber que os leões deitados se transformam em leões de pé, caçando. Então você não está construindo um forte para mantê-los afastados. Você está simplesmente comendo grama sem pensar. Você não está muito acordado, mas isso não é o que acontece com os seres humanos. Os seres humanos acordam e pensam. Somos vulneráveis, permanentemente. Isso nunca vai embora. É o reconhecimento da vulnerabilidade eterna. O que acontece? A primeira coisa que fazem é se vestir. Bem, o que acontece quando você está nu e precisa se proteger do mundo? Você está usando roupas. Por quê? Bem, estamos fazendo isso por um longo período de tempo. São dezenas de milhares de anos, no mínimo. Na verdade, você pode rastrear, mais ou menos, quando a roupa se desenvolveu fazendo testes de DNA nos piolhos que se agarram às roupas em vez de cabelos. Temos uma ideia bastante boa de quando a roupa surgiu e de diferentes tipos também. Mas o ponto é que eles estavam nus e acharam que isso não era bom. Estamos vulneráveis. Seus olhos se abriram o suficiente para que se tornassem autoconscientes e reconhecessem sua própria vulnerabilidade. A primeira coisa que fazem, o primeiro passo da cultura, é se protegerem com algo do mundo. Você se protege do mundo e dos olhos curiosos das outras pessoas. Um livro de Linnie Isbell. Por que vemos tão bem? Da tentação de Eva ao venenoso assassinato do poderoso Thor, a serpente aparece ao longo do tempo e das culturas como uma figura de travessura e miséria. A proeminência mundial das cobras na religião, mito e folclore destaca nossa profunda conexão com a serpente. Mas por que, quando tão poucos de nós têm experiência em primeira mão? A resposta surpreendente, sugere este livro, está no impacto singular das cobras na evolução dos primatas. A pressão de predação das cobras, nos diz Linnie Isbell, é em última instância responsável pela visão superior e pelos cérebros grandes dos primatas, e por um aspecto crítico da evolução humana. Isso foi testado recentemente. Os psicólogos sabem há muito tempo que as pessoas podem aprender a temer as cobras, mas descobriram em primatas um conjunto de neurônios, que são especializados. Neurônios revelam evidências neurobiológicas de seleção passada para a detecção rápida de cobras. Isso é de 2013, portanto, a serpente definitivamente nos despertou. A visão de cores como adaptação à alimentação de frutas em primatas. Não é por acaso que as mulheres se tornam semelhantes a frutas maduras para atrair os homens, certo? E isso também não é de origem sociocultural. E ouviram a voz do Senhor Deus passeando no jardim. E esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Isso é interessante. Qual é a implicação? Antes de serem despertados, antes de reconhecerem a nudez e a vulnerabilidade, não há motivo para o homem e a mulher se esconderem de Deus. Por que eles estão se escondendo de Deus? Eles estão nus e vulneráveis. Ok, então pense nisso. Imagine que você tem a capacidade de viver com sinceridade, coragem e franqueza. Apenas imagine isso e depois imagine por que você não faria isso. E se fosse por medo e vergonha? Como isso funcionaria? Bem, digamos que a ideia de viver com sinceridade, verdade e coragem seja análoga, dado o que já sabemos sobre essas histórias, a andar com Deus no jardim. O que impede as pessoas de fazerem isso? Bem, é o próprio reconhecimento de suas próprias inadequações. Elas se olham e pensam: como diabos uma criatura como eu, com tudo de errado comigo, deve viver adequadamente neste mundo? Do que você está se escondendo? Basta ir para casa e sentar-se na cama por 5 minutos e se perguntar do que você se escondeu em sua vida. Você terá livros de conhecimento se revelando em sua imaginação. Bem, por que você está se escondendo? Não é de admirar que você esteja se escondendo. Isso é o que é tão aterrorizante nesta história. Acordamos e pensamos: meu Deus, olhe para este lugar. Há sérios problemas aqui, e estamos em sérios apuros, e não somos o que poderíamos ser. E então nos escondemos.
E é isso que a história diz. As pessoas acordaram, tornaram-se autoconscientes, reconheceram sua própria vulnerabilidade, e isso as fez se esconderem de manifestar seu destino divino. Isso está exatamente certo. Eu adoro essa parte da história. É tão engraçada, e nós poderíamos usar um pouco de humor neste momento. E o Senhor Deus chamou Adão e disse a ele: Onde estás? E Adão respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Então, caso houvesse alguma dúvida sobre isso. E Deus disse: Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? É aqui que Adão se mostra em toda a sua glória heróica após a queda. E o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então isso é o homem. Novamente, há uma interpretação feminista moderna da história de Adão e Eva, que faz a alegação de que Eva foi retratada como a grande vilã da humanidade por desobedecer a Deus e comer a maçã. É como se, justo o suficiente, ela tivesse escorregado e depois tentado seu marido, o que a tornaria ainda pior. Embora ele tenha sido tolo o suficiente para comer imediatamente, então isso significa apenas que ela foi um pouco mais corajosa do que ele e chegou lá primeiro. É Adão quem realmente parece ser uma criatura muito patética nesta história, na minha opinião. Veja o que ele consegue fazer em uma única frase. Primeiro, não foi ele, foi a mulher. Segundo, ele até culpa Deus. Não foi apenas a mulher. E tu me deste ela. E ela me deu da árvore, e eu comi. É como se Adão é totalmente inocente. Exceto agora, não só está nu, desobediente, covarde e envergonhado, mas também é um delator choramingão. Ele a denuncia assim que tem a oportunidade e depois culpa Deus. É exatamente isso. Você vai online e lê os comentários que os homens escrevem sobre as mulheres quando estão ressentidos e amargurados em relação às mulheres. É tão interessante, é como, não sou eu o problema são essas vadias. E não apenas isso, mas que mundo maldito é esse em que elas existem? É exatamente a mesma coisa. É absolutamente patético. Então o Senhor Deus disse à mulher: O que é isso que você fez? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Bem, pelo menos ela tem uma desculpa. Primeiro, é uma cobra. Já descobrimos que elas são astutas. Segundo, acontece que a maldita serpente é o próprio Satanás, e ele é bastante traiçoeiro. Então, o fato de ela ter se envolvido em sua confusão é, bem, problemático, mas é uma desculpa muito melhor do que a de Adão. E o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todo o gado e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E as serpentes, a propósito, são lagartos que perderam as pernas, apenas para você saber. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu adoro essas imagens. Elas são tão inteligentes. E, novamente, retire o contexto religioso delas e apenas as observe por um segundo. O que você vê? Você vê a Mãe Eterna segurando seu bebê longe de uma cobra. Veja lá embaixo, crocodilo. Cobra. Tudo predatório que tem estado atrás de nós por cerca de 60 milhões de anos. A razão pela qual estamos aqui é por causa disso. É por isso que é uma imagem sagrada. Essa eu gosto ainda mais. Lá embaixo tem algo parecido com a lua, e depois há um réptil lá embaixo que Eva está pisando. Isso é muito antigo, e eu já mostrei isso antes, mas acho tão legal. Ela está saindo dessa coisa que é como um buraco no céu. Isso indica a recorrência eterna dessa figura. É um arquétipo. O potencial do qual ela está emergindo é todo de instrumentos musicais aqui atrás. E o que o artista está representando é a grande complexidade padrão do ser e a emergência da mãe protetora desse fundo, protegendo o bebê eternamente contra a predação. É como se isso não pudesse deixar de ser uma imagem sagrada. Se você não acha que é uma imagem sagrada, então não há nada de errado com a imagem. Há algo de errado com o observador. Para a mulher, ele disse:
Deus está apenas delineando as consequências disso agora. É como, ok, agora você fez isso. Você acordou. Isso é o que vai acontecer. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não diz que ele deve. Diz que ele vai. E por que, em dor, darás à luz filhos? Bem, quando você desenvolve um cérebro tão grande para que possa entender, não é tão fácil dar à luz. E então, você produz algo que é dependente além da crença. Isso é uma das coisas que você poderia dizer que te condena exatamente a isso. Então, esse é o castigo de Eva por acordar. E Adão? Porque ouviste a voz de tua esposa e comeste da árvore, da qual te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O que é isso? É a invenção do trabalho. Também espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. É a invenção do trabalho. O que as pessoas fazem que os animais não fazem? Trabalham. O que significa trabalhar? Significa sacrificar o presente pelo futuro. Por que você faz isso? Porque sabe que é vulnerável e está acordado. Daqui para frente, a partir deste ponto, não há retorno ao paraíso inconsciente. Não importa quantos problemas você resolva para que hoje esteja tudo bem. Você tem muitos problemas pela frente, e não importa o quanto trabalhe, nunca vai trabalhar o suficiente para resolvê-los. Daqui para frente, você só terá medo do futuro, e esse é o preço de acordar. Isso é o fim do paraíso e o começo da história. E é assim que essa história se desenrola. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado. Porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Isso é William Blake, aliás. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Portanto, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, e pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e a chama de uma espada que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Mais uma coisa, e depois vamos parar. Adão e Eva são tentados pela serpente. Eles comem o fruto, eles acordam, eles percebem que estão nus, eles percebem que são vulneráveis, eles percebem o futuro, eles percebem que vão morrer, eles percebem que vão ter que trabalhar, eles percebem a dificuldade na concepção e a queda da humanidade do paraíso inconsciente. Ok, isso faz sentido. Mas o que significa o conhecimento do bem e do mal? O que diabos isso quer dizer? Os mesopotâmicos acreditavam que os seres humanos eram feitos do sangue de Kingu, que era o pior monstro que Tiamat, a deusa do caos, poderia imaginar e produzir. Portanto, a ideia deles era que havia algo profundamente, demoniacamente falho na humanidade. Essa é a concepção deles, e é dessa mesma mentalidade que essas histórias surgem. Então, o que abrir os olhos e perceber sua vulnerabilidade tem a ver com o conhecimento do bem e do mal? Eu pensei sobre isso. Eu realmente pensei sobre isso. Tenho que te dizer, pensei nisso por cerca de 20 anos, porque sabia que havia algo ali que eu não conseguia entender. Ao mesmo tempo, estava lendo muito. Vou te contar algo verdadeiramente horrível, e se você precisar de um aviso, está recebendo um. Acredite em mim, eu não dou avisos levianamente. Vou te contar algo que você nunca vai esquecer. Isso é o que a Unidade 731 costumava fazer na China. É uma unidade japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Pelo que posso dizer, eles fizeram as coisas mais horríveis que foram feitas a alguém durante a Segunda Guerra Mundial, e isso é realmente algo terrível. Então, isso é o que eles faziam. Eles pegavam seus prisioneiros e os colocavam em uma posição para que seus braços congelassem completamente.
Em seguida, os levavam para fora e despejavam água quente sobre seus braços. E então, eles repetiam isso até a carne se desprendesse dos ossos. Eles estavam fazendo isso para investigar o tratamento de congelamento para soldados. Você pode pesquisar sobre a Unidade 731 se quiser ter pesadelos. São seres humanos. Alguém pensou nisso e, em seguida, pessoas fizeram isso. O que é o conhecimento do bem e do mal? Aqui está a chave, você sabe que é vulnerável. Nenhum outro animal sabe disso. Você sabe o que lhe causa dor, e agora que sabe o que lhe causa dor, pode descobrir o que causa dor a outra pessoa. E assim que souber o que causa dor a outra pessoa e puder usar isso, terá o conhecimento do bem e do mal. Bem, é um truque bastante interessante que a serpente puxou, porque não parece ser exatamente o tipo de coisa que teríamos desejado se soubéssemos das consequências. Mas assim que um ser humano se torna autoconsciente e ciente de sua própria nudez, ele adquire a capacidade do mal, e isso é introduzido no mundo exatamente nesse ponto. Aqui está o restante da história. Então, temos a serpente, e você é um primata que vive nas árvores. A serpente come primatas, e isso é ruim, então vamos ficar de olho nas malditas serpentes. Então seu cérebro cresce e você pensa: espera aí, não há apenas serpentes, há onde as serpentes vivem. Por que não saímos da árvore, caçamos as serpentes e nos livramos delas? Essas são como serpentes em potencial, e assim a serpente se torna uma serpente em potencial. É o mesmo circuito que você está usando para pensar. Você se livra das malditas serpentes. É como São Patrício as expulsando da Irlanda. Não mais serpentes. Tudo é paraíso. É como, não, não, não. Não é assim que funciona, de jeito nenhum. Você tem serpentes humanas. Você é uma tribo, tem inimigos tribais e precisa se defender contra as serpentes humanas? Talvez seu império se expanda e você se livre de todas as serpentes humanas. E então, o que acontece? Elas começam a crescer e se desenvolver por dentro. Você se livra de todos os inimigos externos e constrói uma cidade grande. E de repente, surgem inimigos internos. A serpente não é apenas a serpente no jardim, e a serpente não é apenas a serpente em potencial. E a serpente não é apenas a serpente que é seu inimigo. A serpente é seu amigo, porque seu amigo pode te trair. E então é ainda pior, porque você pode se trair. Então, mesmo que você se livre de todas as serpentes externas, você tem uma serpente interna, e só Deus sabe o que ela está tramando. É por isso que os cristãos associaram a serpente no jardim do Éden a Satanás. É incrivelmente brilhante porque você tem que pensar: quem é o inimigo? Bem, é a serpente, e tudo bem. Mas sabe, isso é bom se você é um primata que vive em árvores. Se você é um ser humano sofisticado com 6 milhões de anos adicionais de evolução e está realmente tentando resolver o problema do que é o grande inimigo da humanidade, bem, é a propensão humana para o mal? Essa é a história de Satanás. Isso é o que essa história significa. Assim como há um Logos que é a verdade que traz ordem ao caos no início dos tempos, há um espírito, o irmão hostil. Isso é Caim para Abel, do qual falaremos na próxima semana, que está fazendo exatamente o oposto. É motivado absolutamente por nada além do mal e disposição para destruir, e tem todas as razões para fazê-lo. Isso é o que é revelado na próxima história, em Caim e Abel. Os primeiros lampejos, fora dessa estranha insistência dos místicos cristãos, digamos, na identidade entre a serpente no jardim do Éden e o autor de todo o mal em si mesmo.